Olá! Vamos dar início agora ao nosso estudo da Escola Dominical, lição de número 10 da revista Expressão, continuando a nossa série sobre o Sermão do Monte. E o tema de hoje: não jogue o seu tesouro fora. Vamos ao versículo base, a fala de Jesus no meio do seu discurso no Sermão do Monte. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Mateus 7, verso 6. Se você é um cristão, alguém que teve a sua vida verdadeiramente transformada por Cristo, é provável que você já tenha tido alguma oportunidade de pregar o Evangelho, quer para pessoas do seu trabalho, quer para pessoas da sua família e tudo mais, ou até mesmo você tenha procurado essas oportunidades. E é provável também que se você o fez, em algum momento isso pode não ter surtido resultado algum, de você ter falado a boa nova, mostrado o que Cristo fez na sua vida, quem Ele é de verdade, e isso aparentemente não ter gerado nada na vida da pessoa. Ou também é provável que, se você está já inserido dentro de um contexto de igreja e tudo mais, de você observar a falta de alguém, observar um comportamento, como que eu posso dizer, pecaminoso da parte de outra pessoa, e ao tentar corrigi-la, falar para ela, mostrar aonde está a falta dela, ela ter virado as costas, até ter balançado a cabeça para você e tudo mais, mas ao virar as costas não ter mudado, nem ter tomado nenhuma atitude em relação àquilo. E a pergunta que fica no ar é: qual é o posicionamento cristão correto? Será que devemos insistir com pessoas que não se prostram ao Evangelho, ou não se abrem para mudanças, ou até mesmo pessoas para quem a gente fala e que riem da nossa cara? Será que ainda devemos persistir em ensinar e falar? Será que existe um ponto de perseverança da nossa parte no que se refere a pregar o Evangelho para essas pessoas? Ou existe um outro posicionamento, existe uma outra orientação pelas Escrituras? É isso que nós vamos analisar à luz desse texto. Para entender melhor, é bom observar que Jesus ele se expressou de uma forma proverbial, ou seja, ele usou a estrutura dos provérbios, né, de trazer uma mensagem de sabedoria, um princípio de sabedoria que pode ser, né, aplicado em muitas situações, sabe, da vida. É uma sabedoria prática e aplicada, e exposta de uma forma concisa e fácil de lembrar, né? Os provérbios, eles são todos postos nessa estrutura, né? Então, são pequenas sentenças, assim, que trazem princípios para que as pessoas, em memorizando aquilo, tivessem sabedoria, tivessem discernimento para as decisões do dia a dia, tivessem um referencial, né, para os momentos difíceis. Foi assim que Jesus se expressou. Ele usou a estrutura de um provérbio. Até marquei um aqui para nós compararmos. Até um provérbio que traz uma mensagem bem semelhante a essa que Jesus apresentou. Provérbios 9, verso 7 e verso 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Né? Ou seja, a diferença entre o paralelo entre o escarnecedor e o sábio, né? entre alguém que despreza repreensão, entre alguém que detesta quando alguém lhe fala contra, ou lhe fala algo impróprio, e a diferença do sábio, quando exposto na mesma situação. Ele ama a correção, ele ama a oportunidade de crescer e de amadurecer no entendimento verdadeiro. Então veja como Jesus ele usou dessa mesma forma. Ele até empregou alguns paralelos para ser bem enfático no que ele queria dizer, né?
Não deis e não lanceis, né? Dar faz paralelo com lançar. Aos cães e depois, posteriormente, aos porcos. Dois paralelos também. Aí, qual que é o objeto? O que está sendo posto para os cães e porcos, né? O que é santo, né? Para os cães, e nem dar as pérolas para os porcos. E também vem a resposta, o que fazem, né, com o que é santo e com as pérolas que lhes são lançadas, né? Os porcos pisam, né, e os cães voltam e se dilaceram. Então, resumindo, Jesus está falando, não dê algo de valor para quem vai, né, agir com desprezo ou até mesmo com hostilidade, né, com retaliação aquilo que você está oferecendo para elas. Era uma mensagem de impacto, era uma mensagem que era para chamar a atenção dos discípulos e ver de que Jesus aplica essa verdade, ele afirma isso logo após ter ensinado para eles sobre a questão do julgamento, para que eles não fossem precipitados nem impróprios na maneira de julgar, né? Mas que tivessem sabedoria e humildade, né? Para saber analisar o cisco no olho dos outros. E logo em seguida, então, ele já manda um outro texto que exige uma prudência muito grande, né, na questão de julgamento. Avaliar aqueles que realmente vão se interessar por aquilo que você está apresentando para elas. É bom lembrar também que o chamado do discípulo, que o chamado do servo de Cristo é para apresentar, é para expor e compartilhar as bênçãos do reino de Deus. Então, a gente pode se perguntar, Jesus está falando aqui sobre pérolas e sobre o que é santo. O que Jesus está se referindo? O que é isso que os discípulos possuíam, que era semelhante a uma pérola ou que era algo sagrado e que não deveria ser dado para aqueles que desprezam, né, para aqueles que rejeitam que vão rejeitar esse conteúdo? Você pode querer dar inúmeras respostas para isso, mas não tem como dissociar à luz de todo o contexto do Evangelho de Mateus, que é o próprio Evangelho. O Evangelho do Reino é o bem mais precioso que um discípulo de Cristo possui. É a notícia libertadora, é a notícia que mostra que ele foi retirado das trevas, posto no reino da maravilhosa luz, mostrou o caminho pela qual isso aconteceu, mostra uma nova vida a ser seguida, dá a ele uma nova esperança de vida eterna. Esse é o nosso, como cristãos, né, o nosso maior tesouro. Nós podemos nos apegar a muitas coisas, é verdade. Nós podemos amar a nossa vida, nós podemos amar a nossa família, nós podemos amar a saúde, nós podemos amar aquilo que fazemos, mas nada na nossa vida pode ser tão precioso quanto a notícia daquilo que Jesus fez por nós. E veja que todo o Sermão do Monte, ele circula o tema do reino de Deus, falando sobre o reino de Deus. Então não tem como dizer que Jesus aqui não está se referindo ao próprio evangelho do reino, à anunciação do reino. E é verdade que um cristão deve sim compartilhar o evangelho, deve sim pregar o evangelho. É em Mateus também que está o texto da grande comissão, o maior versículo missionário, né, de todas as escrituras, que conclama a todos os servos de Cristo a pregarem o evangelho para todos, a fazerem discípulos, ou seja, a disseminar essa verdade. Mateus 13, 44 a 46, vai comparar exatamente o evangelho, o reino de Deus, como uma pérola. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ou seja,
o evangelho é aquilo que nós encontramos, é aquilo que nós... o reino dos céus é aquilo que nós, quando o encontramos, é algo de tão grande valor que nós abrimos mão de tudo, nós nos dispomos de tudo em favor daquilo, para poder obter aquilo. E assim como dentro da comunidade cristã tudo deve ser compartilhado, tudo deve ser posto em comunidade, deve ser posto uns aos outros, né? Essa é a regra de ouro da comunidade cristã. E o evangelho igualmente também está para ser partilhado. E aí, uma observação da revista que eu achei muito interessante: é maravilhoso que o maior tesouro que algum ser humano possa receber, possuir ou dar seja completamente gratuito. Isso é verdade. As pessoas correm atrás de muitas coisas, querem acumular bens, tentam fazer os melhores investimentos, tentam aplicar de forma mais inteligente e coesa o seu tempo, os seus conhecimentos e para obter e adquirir patrimônio, mas o maior de todos os bens é nos dado de graça. Aquilo de maior valor que nós poderíamos desejar ou sequer pensar é gratuito. Nós recebemos de graça e por isso de graça também nós devemos proclamá-lo aos outros. Então é importante por isso para entender que não estamos fazendo uma censura, não estamos proibindo ninguém de proclamar o evangelho. Isso é bíblico e isso deve ser seguido, tá bom? A mensagem do evangelho, além das boas notícias, né, além do anúncio de tudo aquilo que Cristo já fez por nós, inclui também admoestações e advertências, né? Ou seja, aquelas orientações que visam corrigir comportamentos que se distanciam daqueles que agradam a Deus, daqueles que são realmente postos como o padrão de Deus para as nossas vidas. E como a gente leu lá em Provérbios, alguém de coração sábio, o justo, aquele que tem o coração voltado para as coisas celestiais, está sempre aberto para a correção, para a advertência, para se corrigir, né? Fazer uma autocrítica e ouvir o que os outros têm a dizer, para mudar-se, né? E se renovar para cada dia buscar ser mais parecido com Cristo. Então o evangelho inclui advertências, e isso não é ruim, isso não é algo negativo, muito pelo contrário, é o que nos transforma, é o que nos faz, né, buscarmos cada dia mais termos pessoas melhores, né, nos amoldarmos cada vez mais segundo a imagem e semelhança de Cristo. Dito isto, né, dito que a mensagem do evangelho é a proclamação das bênçãos do reino, e que isso inclui advertências e que deve ser partilhado, outro fato bíblico que não tem como a gente não dizer que é assim, é que essa mensagem vai enfrentar o desprezo. Essa mensagem vai ser proclamada e vai ser rejeitada. Por mais que a mensagem do evangelho ela seja muito positiva em inúmeros aspectos, e se entendida realmente como no seu todo, ela é a melhor mensagem de todas, ainda assim vai ter oposição, ainda assim vai ter quem não se disponha a ouvi-la e vai até querer atacar quem a prega. Jesus, então, na sua demonstração, ele emprega duas figuras, a dos cães e a dos porcos. Os cães são colocados aqui de uma forma com um comportamento selvagem e hostil, né? como quem dilacera até mesmo aqueles que tentam alimentá-lo, né? aquele que tenta trazer algo bom para eles, né? Pense que naquele contexto, pensando um pouco fora, né, do costume ocidental, os cães não eram animais domésticos comuns, né, como é nos nossos dias hoje. Os cães, eles eram animais de rua, selvagens, né, com comportamentos repulsivos, né, e muitas vezes até associados a práticas nojentas.
Já os porcos, não precisa nem dizer que virou, é praticamente o maior símbolo de impureza, né, dentro da cultura judaica, né? Dentre os alimentos considerados como impuros, da quais os judeus não poderiam nem se alimentar, nem mesmo tocar, os porcos são sempre postos como o, o maior de todos, né? Um judeu nem não queria saber nem de criar porcos. Por isso que também na parábola lá do filho pródigo, quando mostra que o filho que saiu de casa após perder todo o dinheiro virou cuidador de porcos, mostra quão rebaixado, o quanto que ele foi posto realmente à escória da sociedade, né? Porque para um judeu se pôr como cuidador de porcos era a maior humilhação de todas. Mas, entendendo, o que Jesus quis dizer então com essa comparação de cachorros selvagens, né, e de porcos impuros? A inaptidão, a inabilidade desses animais de lidarem com algo que é sagrado, de lidarem com algo que é precioso. Então, o ponto é, não adianta você querer dar algo de valor para alguém que não tem capacidade, que está sem condições de absorver aquilo, de administrar aquilo apropriadamente. Então, é isso que Jesus quis dizer. Não adianta você querer dar o que você mais tem de valor para pessoas que não vão lidar com aquilo corretamente, ou que não querem saber daquilo, né? O porco pisoteia, uma pérola era um bem de grande valor, muito além da renda comum naqueles tempos. Até hoje é uma grande fonte de renda no Oriente e tudo mais. E se você joga isso para um porco, o que ele faz? Ele talvez cheire por um período, até se aproxime, mas logo se perde no meio da lama, pisa em cima e perde todo o brilho, perde toda a elegância, perde todo o valor que ela possui. Então, é isso que deve ser é isso que deve ser observado. E parando para pensar um pouco, ainda nessa comparação de cães e porcos e de desprezo daquilo que é precioso, isso de fato aconteceu na própria história de Cristo. Cristo veio para os que eram seus, né? Cristo veio para proclamar a sua mensagem primeiramente ao público judeu, primeiramente àqueles a quem Deus escolheu, né, separou e preparou para receberem a mensagem. Mas o comportamento, né, a recepção que Jesus teve por parte deles foi semelhante, dentro dessa ilustração, ao tratamento de porcos e de cachorros, né, que desprezaram e até mesmo quiseram dilacerar Jesus, né? Isso é dito lá no Evangelho de João, capítulo 1, 10 e 11. O verbo estava no mundo, Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E então, esse desprezo, a partir dali, iniciou-se em Cristo e virou uma marca do cristianismo. Mesmo depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus, os judeus continuaram perseguindo os apóstolos, foram os principais opositores que a gente pode observar lá na narrativa de Atos, enquanto os apóstolos tentavam e se expunham para que o evangelho fosse conhecido entre todos os povos. Os judeus eram os que mais tramavam contra, os que mais tentavam impor barreiras a essa anunciação. Logo mais, o Império Romano também se posicionou contra o cristianismo, né, tentando também impor barreiras, incitando perseguições e criando praticamente a idade das trevas da era cristã, a idade onde mais sangue foi derramado, né, para todo aquele que proclamava o reino. Então, isso virou uma marca. Se você vai pregar o evangelho, então você precisa ter certeza que o evangelho também vai ser rejeitado,
que por mais que você possa ser carismático, que por mais que você possa expor de forma gentil e educada e de forma, e como eu falei antes, né, da forma mais positiva possível, ainda assim haverá desprezo. E mais, pode até mesmo voltar contra você. As pessoas, por você proclamar o evangelho, gerar perseguições e acusações na sua vida, tentando desmerecer a sua credencial como proclamador, como anunciador do evangelho, porque são pessoas que estão completamente endurecidas no seu próprio entendimento. Como disse também Jesus aos seus discípulos no Evangelho de João, o servo não é maior do que o seu mestre. E se perseguiram o mestre, tanto mais perseguiram o servo. Né? Assim como também aqueles que têm o discernimento sabem até mesmo ouvir a voz dos outros servos de Deus, igualmente também são perseguidos, assim como o próprio Cristo foi perseguido, os servos de Deus. E isso vai nos levar ao ápice dessa mensagem. Os discípulos de Cristo devem agir com discernimento. O que isso quer dizer? Que nós temos que ter muita cautela até mesmo na pregação do Evangelho. O texto está nos proibindo de pregar? Não, de forma nenhuma. É uma censura aqui? Também não. Mas devemos ser muito cuidadosos sobre para quem nós pregamos o Evangelho. O que o texto está proibindo aqui, está orientando claramente, é que a gente se afaste de querer dar algo precioso para alguém que não quer ouvir. Mas aí você fala, Pedro, isso não é errado a gente pensar dessa forma? Se somente esse versículo sustenta essa ideia? Não, porque não é só esse versículo que sustenta esse posicionamento. Se a mensagem é para ser proclamada para todos, então por que Jesus explicava ela melhor para os seus discípulos? Por que Jesus se resguardou de falar em alguns momentos, como por exemplo, quando estava na presença de Pilatos, e Pilatos até deu a oportunidade para Jesus se defender, mas Jesus nada respondeu, porque sabia de que de nada adiantaria, que o coração dele não ia mudar, que a sentença dele não iria mudar independente do que ele falasse. E mais, por que Jesus falava as parábolas para as multidões, mas só as explicava para os discípulos? Lá em Mateus 13, do verso 10 ao 13, diz o seguinte: então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que você está ensinando por parábola para as pessoas? E Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois o que tem lhes se dará, o que o terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que a mensagem pode ser a mesma para uma multidão, mas alguns vão entender, alguns vão ter o coração aberto para compreendê-lo, mas outros, mesmo vendo, né, mesmo tendo provas incontestáveis das verdades do reino dos céus, nada vão fazer com aquilo e vão continuar na sua postura hostil e selvagem. E continuando, em um outro momento, quando Jesus orienta os seus discípulos para irem e anunciarem as boas novas, né, pelas cidades, ele é muito específico da situação no caso deles serem rejeitados. Diz: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja,
Se eles fossem para algum lugar e proclamassem o evangelho e as pessoas desprezassem ou ficassem com o coração endurecido, Jesus não fala, insistam, persistam e continuem batendo, e continuem falando. Não. Segue em frente. Sacode os pés e deixa e entrega para Deus. Deixa que Deus é quem vai administrar a situação a partir dali. Aí fala, mas dessa forma a gente não está negando a oportunidade, a gente não estamos nós desprezando a chance de dar o evangelho para aquelas pessoas. Não, nós anunciamos. Elas rejeitaram, elas mesmas se condenaram. Elas deliberadamente decidiram não acatar aquilo. Quando alguém escuta uma repreensão, quando alguém escuta a palavra e nada faz ao respeito, quem está condenando? Elas próprias. A própria rejeição delas, né? A própria dureza do seu coração é que ele está impelindo para fora do evangelho. E isso é um problema espiritual que não somos nós que podemos lidar com isso. Não existe ação nossa que quebrante o coração humano. O que quebranta os corações dos homens é a ação do Espírito, e tão somente a ação do Espírito. Nós mesmos só nos convertemos a Cristo porque o Espírito um dia quebrantou os nossos corações. Nós mesmos só hoje levantamos as mãos para os céus para anunciar que Jesus é o nosso Senhor e estamos abertos para sermos transformados dia após dia por Ele, porque um dia Jesus quebrou o nosso coração, porque um dia o Espírito quebrou o nosso coração para reconhecermos toda a nossa falha. Mais um exemplo também muito claro foi na viagem de Paulo e Barnabé, quando a princípio eles buscavam pregar para os judeus, mas logo os judeus começaram a criar caso e também a fazer acusações contra ele. E qual que foi a postura deles? Atos 13, do 45 a 46. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria-se que a vós outros, os judeus, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ou seja, se vocês que estão ouvindo a palavra estão se considerando indignos porque não querem receber, não querem ser mudados, não querem entender a palavra, a gente não pode fazer nada a respeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos agora levar essa mesma palavra para quem quer ouvir. No caso ali, os gentios. E o texto segue falando que assim que eles começaram a falar para os gentios, eles pularam de alegria. Eles muito se alegraram com Paulo e Barnabé e o receberam no seu meio. Então, essa deve ser a nossa postura. Proclamar o evangelho e direcioná-la para quem tem interesse. Fale para quem quer ouvir. Não adianta gritar para ouvidos surdos. Não adianta gritar para corações endurecidos. A questão é que não devemos gastar as nossas energias para falar a ouvidos que não querem ouvir, porque tem pessoas que se degladiam em debates fúteis ou que não mudam de postura, tendo sido advertidas mais de uma vez. Elas mesmas se condenaram. Também a orientação de Paulo para Tito, lá no capítulo 3, do verso 9 ao verso 11. Ele fala, olha, se alguém tem alguma falta, você vai lá, você fala uma, duas vezes, e depois disso, se ela não fez nada a respeito, você rejeita. Deixa ela, porque ela mesma se condenou, ela mesma, não querendo se transformar, não querendo se moldar pela verdade, ela mesma se perde. E também a mesma coisa, não gaste o seu tempo, sabe, debatendo e discutindo questões bíblicas menores por pessoas que estão negando o principal. Então, o que fica para nós à vista de tudo isso? Devemos sim pregar o evangelho a toda criatura. Todos devem ouvir a mensagem. Mas que a gente possa direcionar os nossos esforços para quem está realmente interessado em mudar. Para quem está realmente interessado em conversar, em aprender, dialogar sobre, está disposto a abrir a sua mente para entender aquilo que ainda não conhece,
O cristão, ele é alguém pronto para dialogar, né? Também ele diz lá em Pedro, ele é alguém pronto, né, para explicar a razão da sua fé a todos aqueles que questionaram. Mas se ainda resta algum ranço, né, se ainda resta alguma indignação, falando, Pedro, mas eu não me conformo, eu tenho familiares que não se converteram, eu tenho um colega de trabalho pela qual eu prezo e tudo mais. O que eu faço? O que eu faço em relação a eles? Eu digo uma coisa. Se for da vontade de Deus, se assim lhe aprouver mudar a vida daquela pessoa, e você já anunciou o evangelho para ela 1, 2, 3 vezes e ela rejeitou, fique tranquilo que no tempo do Senhor, ela mesma vai atrás de você ou de outra pessoa para ouvir da mensagem, para saber mais. Quando Deus mudar o seu entendimento, quando Deus entrar na vida dela, ela mesma vai procurar saber. Não é você que vai precisar correr atrás ou insistir, ou, como diz no linguajar popular, continuar dando murro, dando socos em ponta de faca. Mas ela mesma vai buscar transformar. Quem era Paulo? O maior perseguidor da igreja. Ele era um grande odiador dos cristãos e até mesmo não via problema nenhum em tirar-lhes a vida, em levá-los para que fossem condenados. Quando Estevão morreu, mesmo depois de ter feito uma pregação completamente centralizada na pessoa e obra de Cristo, Paulo se alegrou e consentiu com o apedrejamento dele. Mas, depois que Jesus quebrantou o coração dele na estrada a caminho de Damasco, e depois que ele foi batizado e tudo mais, ele foi para Jerusalém, ele foi querer ter com os apóstolos e saber mais, entender mais o que ele deveria fazer, o que ele deveria mudar na postura dele a partir dali. Então, o fato de deixarmos de falar para quem não quer ouvir não significa que necessariamente estamos largando as pessoas para a destruição. Apenas estamos entregando nas mãos de Deus. Porque somente Ele, e tão somente Ele é que quebranta os corações. Deus é quem muda a postura das pessoas. Quanto a nós, que os nossos esforços, que a nossa energia seja posta de uma forma mais eficiente, de uma forma mais apropriada para gerar frutos para o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe.